Olá, povão, tudo bem? Esses dias eu estava fazendo uma live com o Dr. Paulo Liberalesco, que é um grande pesquisador na área do autismo, né? E um médico, um clínico, uma pessoa fantástica. E ele estava falando sobre os remédios que talvez saíssem para autismo, e ele falou o seguinte, ó. A nossa maior esperança, na verdade, é o bumetanida. Ele parece ser o mais promissor daqueles que estão sendo investigados. E aí ele apresentou uma série de motivos para isso, né? Mas principalmente porque ele visava o core, o centro, o núcleo do autismo, né? E acabou de sair a notícia, né, das empresas responsáveis pelo estudo que não funcionou. O estudo foi cancelado. Ele acabou, inclusive, tinha no Brasil 2 lugares que estavam fazendo parte dessa pesquisa, não funcionou. E isso tem muito a ver com o que vai acontecer daqui para frente na pesquisa e na própria compreensão do autismo. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC de São Paulo, fiz o pós-doutorado pela Psicologia da UFSCar, sou pesquisador em autismo e inclusão, práticas baseadas em evidências. Eu estou sempre acompanhando as pesquisas. Aliás, também tenho feito muito vídeo para você também acompanhar. Todo vídeo que eu faço eu mostro como você pode acompanhar as pesquisas. Saiu, você está acompanhando. Saiu, você está acompanhando. E aí, um dos passos para esse processo é você curtir aqui, se inscrever no canal, clicar no sininho, colocar todos para receber todos os vídeos, para você ficar sempre atento ao que está acontecendo, tá? Mas, essa notícia da bumetanida realmente pegou a gente de surpresa. Por quê? Porque as primeiras pesquisas que foram feitas, pesquisas menores, pesquisas sérias, né, mas que tinham algumas questões em termos de controle de variáveis, ou seja, a gente não sabia exatamente se era um efeito da bumetanida ou não. Você só sabe disso quando você faz um estudo nível A mesmo, né? Um estudo randomizado, com um grupo tomando bumetanida, outro grupo tomando placebo, sem saber qual é qual. Quem vai avaliar não pode saber quem tomou qual, tudo isso. Bom, esse estudo que estava acontecendo, acontecia em 14 países, gente. Coisa muito grande, inclusive no Brasil. Um estudo que era multicêntrico. Nesses países havia lá todo o processo não só de aplicação, mas também de conferência dos dados. Isso traz muita segurança para o estudo, porque a gente sabe que tem várias pessoas diferentes de várias instituições que estão lidando e mandando esses dados já preparados. Isso diminui a quase zero a probabilidade de qualquer manipulação no estudo. Ou seja, coisa muito, muito, muito boa, de extrema qualidade. Acontece que o estudo foi encerrado porque não houve resultados. Então, não saiu ainda o artigo científico com esses dados, mas as empresas já descreveram, né, apresentaram esse dado, eu vou colocar aqui embaixo, vocês podem acessar e podem ler, já apresentaram esse resultado e, infelizmente, não houve resultados significativos. O que avaliava, né, essa pesquisa? Ó, um grupo tomava bumetanida, outro grupo tomava o placebo, que é uma coisa com o mesmo cheiro, mesma cor, mesmo gosto, mesma textura, mas não tinha um princípio ativo. E avaliava-se os sintomas do núcleo do autismo através de uma escala, que talvez você conheça, que é a escala CARS. Eu vou colocar ela aqui embaixo também, se você não conhecer, você pode conhecê-la, tá? Ela está validada, inclusive, no Brasil. E aí eles avaliavam se tinha mudança naquele aspecto central do autismo. E havia também os secundários, né, os ganhos secundários que poderiam ter. E aí tinha uma escala de responsividade social e também uma escala de avaliação global clínica. E não houve resultado. E você veja, essa é a diferença de fazer pesquisa de verdade. Porque fazer pesquisa de verdade, ciência de verdade, funciona assim, gente. Você levanta uma hipótese, olha, pode ser que aqui tenha um efeito. E você testa a hipótese. A hipótese pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Doa a quem doer. Doa a quem doer, não importa isso. E o que é mais interessante, um estudo ele não perde valor porque a hipótese era falsa. O estudo é tão valoroso quanto, poxa, a gente poderia gastar um caminhão de dinheiro no negócio, um monte de gente investir, tempo, esperança, deixar de fazer outras coisas e já conseguiu demonstrar que aquilo não tem a mesma efetividade. Então, veja que sensacional, né? Você poder fazer essa avaliação antes de oferecer isso
para os meninos e meninas com autismo. É interessante que eu postei antes no Instagram, né? Falei, ó, estou preparando um vídeo, fica atento lá que eu vou colocar. E aí, várias pessoas falaram, meu filho estava no estudo, realmente foi interrompido. E teve gente que falou, ó, eu não senti diferença nenhuma. E teve gente que falou, eu senti a diferença na hora, teve uma diferença brutal. Aí, por que é interessante a gente olhar esse dado? Alguém pode dizer assim, não, então, olha, tá vendo? Ó, então o estudo foi mal feito, não conseguiu perceber essa diferença aí. Gente, o estudo foi feito com uma avaliação muito rigorosa. Se houve diferença, ela foi notada nessa avaliação. É claro que você faz um protocolo de avaliação e se o menino mudou ou a menina mudou bruscamente, é claro que isso vai ser percebido lá. A grande questão é a seguinte. Primeira grande questão. Será que essa criança estava tomando bumetanida ou ela estava tomando placebo? Ela tomou um comprimido que não tinha nada e mudou? Pode ser. O efeito placebo, gente, é uma coisa brutal, é gigantesco, é absurdo. É muito difícil da gente explicar. Existem muitas perspectivas. Eu, particularmente, acho que tem a perspectiva do condicionamento respondente, que é a mais forte, a mais interessante delas, mas tem outras questões importantes e o indivíduo muitas vezes toma um placebo e melhora. E tem, inclusive, gente, o efeito placebo por procuração. Ou seja, não é a própria pessoa, porque às vezes trata-se, por exemplo, de uma coisa veterinária. Você dá ou não dá para um cachorro, ou para um gato, ou em outros animais, peixe, ou numa planta, mas é o efeito placebo da pessoa que sabe, do dono ou do responsável. Num bebê, por exemplo, mas o efeito no pai ou na mãe. Olha que coisa incrível. Coisa incrível. Então, essa é a primeira coisa que a gente não sabe. Se esse caso, por exemplo, é um caso de placebo ou não. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente não sabe. Pode ser que não seja placebo. Essa criança especificamente tenha tomado o remédio, tenha tido um ganho grande, mas pode ser que a mesma quantidade de outras crianças, que não foram no meu Instagram falar, né, tenham tido o mesmo efeito, mas tenham tomado placebo. Portanto, se o efeito é semelhante entre quem tomou e quem não tomou, pode ser os dois casos de efeito placebo. A pessoa pode ter tomado o remédio, mas o que fez efeito não foi o remédio, mas foi o efeito psicológico que gerou a transformação. E a gente sabe disso porque no outro grupo, o grupo que não tomou nada, só tomou placebo, você tem a mesma quantidade desse efeito. Mas você pode ter ainda uma outra questão, e aí eu quero fazer um apontamento sobre o que está na carta. Vou sugerir para vocês que leiam a carta, pode colocar aí no Google Tradutor aí, que vocês vão conseguir entender assim, de modo geral. O que as empresas dizem? Olha, o que nós precisamos fazer agora? Nós vamos pegar esses dados, vamos nos debruçar sobre eles, e nós vamos fazer uma abordagem de inteligência artificial. Existem várias abordagens de inteligência artificial. Né? Você pega aqueles dados e pede para computadores analisarem. A principal, a mais famosa, é chamada de Machine Learning, uma máquina que aprende, então ela vai analisando aqueles dados e ela pode ir aprendendo a analisar esses dados. Você tem já machine learners que sabem muito sobre esses processos de análise de dados, porque foram submetidos já a outros processos de análise de dados, e eles podem identificar ali que é o seguinte, vamos imaginar que essa criança que a gente falou realmente teve uma melhora, ela e eventualmente muitas outras, né? Teve uma melhora muito grande com a bumetanida. Só que às vezes foi só ela e uma outra, mas estatisticamente falando foi irrisório. Foi irrisório quando eu olho para todo mundo, mas para aquela família, para aquela criança, para aquela mãe, não foi irrisório. Foi uma transformação maravilhosa de vida. Supondo que ela tenha tomado bumetanida de verdade e que o mesmo resultado não tenha sido encontrado entre aqueles que tomaram placebo, tá? Que seja um efeito de fato da bumetanida. Bom, a inteligência artificial agora vai identificar, em tese, né, isso e vai se perguntar, bom, que nesse caso particular era diferente. E se ela descobrir isso, ela pode redesenhar o perfil para o qual talvez a bumetanida funcione. Então, talvez ela funcione para um perfil assim, 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 assado.
Talvez ela funcione com um perfil só de severos, meninas, de tal idade. Talvez funcione só para um grupo que tem uma questão genética específica, que apresenta tais e outras características. Talvez funcione só para outros que também têm convulsão. Talvez funcione... Ou seja, ele vai estratificar e dizer para que grupo funciona. E essa talvez seja a reflexão mais importante da carta. A ideia de que vai ter um remédio que vai funcionar para, abre aspas, autismo, fecha aspas, talvez seja uma ideia equivocada. A gente vê cada vez mais as pesquisas se concentrando em subtipos genéticos específicos. Então, por exemplo, o meu filho, ele tem uma alteração no gene, né, uma missência, uma mudança de expressão, né? Expressão gênica, né? Em um gene chamado SETD5. Foi feito um estudo, na verdade não foi publicado ainda, mas foi feito um estudo no minicérebro dele, e aí pingaram lá uma porção de drogas, 350 drogas, uma parte delas a gente sabe que funcionou, porque o Alisson me falou, o Alisson Muotri, mas ainda não saiu o artigo. Estou aguardando isso aí para ver quais que funcionaram. Em laboratório, no minicérebro, no organoide cerebral, não é na pessoa. Isso quer dizer que talvez, quem sabe, sirva também para a pessoa. E a partir dessa informação devem começar os estudos clínicos, com aquelas drogas que são mais promissoras, aqueles fármacos que mostraram mais efeito ali e que talvez sejam de mais fácil acesso, já tenham segurança testada, preço, tudo isso, depende de tudo isso, para ver quem vai se interessar para levar essas pesquisas para frente. Mas, quando for feita essa pesquisa, eles vão provavelmente delinear, pessoas que têm alteração no SETD5. E aí você vai ter outras pesquisas, como na verdade tem, né? Pessoas que têm alteração no SHANK3, pessoas que têm alteração em tal. E aí, à medida que a gente vai conhecendo mais sobre essa genética do autismo, que essa é uma coisa que tem acontecido agora, a gente provavelmente vai estratificar não só para um gene específico, porque essa é a minoria das pessoas que você faz o exame genético que tem problema num gene ou no outro gene. A grande maioria tem problemas que vão alterar vários genes, tipo 200, 300, 100 genes, genes que têm uma correlação específica com outros genes, né? A gente chama de genes epigenéticos. Então, provavelmente, esse tipo de estudo para autismo, ele não vai mais ocorrer